Bom dia, sejam bem-vindos ao webinar de Top Solid Cam de 4 eixos. O meu nome é Ruben Oliveira e hoje iremos apresentar as novidades da versão 7.12 a nível da maquinação de quarto eixo. Caso tenham questões durante o webinar, podem colocá-las no chat do vosso lado direito, que no final iremos tentar responder. Pedimos também que tenham os microfones desligados, por forma a não interromper a sessão. Então, este ano temos aqui 9 grandes novidades na parte das maquinações de quarto eixo. Estas relacionadas com a operação de end milling radial e também de desbaste radial. E temos também aqui algumas novidades na operação de screw milling. Começando pelo primeiro ponto, temos os movimentos de ligação lineares entre passagens. Esta novidade está disponível na operação de end milling em modo radial e também no desbaste radial. Como podemos ver aqui pela imagem, temos aqui penso que dá para ter uma ideia. Até agora, até a versão 7.11, tínhamos os movimentos de ligação assim em S, e agora a nova opção é em direto. Vamos ver aqui um exemplo. Por exemplo, aqui nesta peça, temos aqui dois desbastes isto são pocketings, ou seja, é uma operação de end milling com o modo de multi-eixo, ou seja, com a operação em modo radial. E agora aqui nos settings, aqui em baixo, na parte de estratégia, temos o link mode, onde temos então as duas opções. Se repararmos, temos então a ligação em S e mudando para direto, ficamos com as ligações em modo linear entre cada uma das passagens. Como disse anteriormente, isto está também disponível na operação de quarto eixo de desbaste, também no menu Settings e aqui na área de estratégia como Link Mode. Esta opção foi adicionada por forma a reduzir a quantidade de pontos do percurso criada neste tipo de ligações, pois havia algumas máquinas que tinham alguma dificuldade e reduziam substancialmente a sua velocidade ao fazer este tipo de movimento. E, portanto, assim como o movimento linear, conseguem ter uma velocidade muito melhor. Seguindo para o próximo ponto, temos os métodos de ataque ao material, ou seja, o tipo de incremento que é possível nas operações de quarto eixo. Isto está disponível na operação de end milling radial e de desbaste também, à semelhança da operação anterior. E se formos então ver aqui também um exemplo, também aqui nesta caixa, podemos ver que temos o incremento em modo direto e neste caso, até a versão 7.11, ou teríamos que ter ferramentas em que permitissem este tipo de incremento, ou então teríamos de fazer uma pré-furação, por forma a ferramenta entrar sem estar a cortar axialmente, para depois fazer o desbaste da restante caixa. Agora com a versão 7.12, no campo de Settings, na tab de Plantes, temos então estas novas opções. Ou seja, podemos escolher em hélice, onde podemos definir qual o raio da nossa hélice e qual o raio mínimo que permitimos que este movimento faça. Na hélice podemos definir qual o ângulo ou qual o incremento por cada volta de hélice. Aqui, por exemplo, definindo 2 milímetros, a cada volta da ferramenta ela incrementa 2 milímetros. Vamos aqui deixar em ângulo. E se repararmos, se virmos a operação de frente, podemos ver que o movimento helicoidal não tem um raio constante, ou seja, tem um movimento cônico. Isto, quando temos peças com grandes alturas, teremos que ter isto em conta, pois quando chegarmos a zonas mais profundas, iremos ter um raio muito menor. Mudando para a rampa, podemos aqui definir
Só aguardar um bocadinho, que ele está a preparar a pré-visualização. Só aumentar o ângulo para se ver melhor. À semelhança das operações de 2 eixos e 3 eixos, ela faz a rampa seguindo o primeiro movimento da operação, em que aqui podemos definir qual o ângulo da rampa e podemos também definir a entrada em Falling Leaf. No Falling Leaf podemos selecionar qual o comprimento dos movimentos lineares. Por exemplo, se mudarmos aqui para 15 mm, teremos um movimento de entrada mais prolongado e podemos definir então também qual o ângulo destes movimentos. No campo do feed rate, até a versão 7.11, se nós quiséssemos colocar um avanço diferente de entrada, tínhamos estas 3 opções, ou seja, a opção de o avanço de maquinação, o que está definido nas condições de corte, o avanço máximo ou o avanço custom, em que o utilizador poderia definir qual o avanço que queria no movimento de entrada. Agora, temos uma nova opção que é de fator. Esta nova opção está disponível em todas as operações, em que aqui podemos escolher, por exemplo, 50% e ele irá colocar 50% do avanço que está definido nas condições de corte. Por exemplo, aqui temos 9.500, se colocarmos 5.000 durante o percurso, iremos ter uma entrada com 2.500 milímetros por minuto. Aqui as opções de entrada estão então também disponíveis no desbaste radial, aqui no Plunge and Retract, e estão disponíveis a hélice e a rampa. O modo linear não está disponível, o Falling Leaf. Seguindo para o próximo ponto, temos o desbaste dinâmico, mais conhecido por Volume Mill. Até a versão 7.11, este algoritmo estava disponível nas operações de 2D e no desbaste de 3D. Foi agora este ano adicionado a operação de end milling em modo radial. Vamos ver aqui também um exemplo. Temos aqui um desbaste em open pocketing. Se repararmos, a operação está a trabalhar em successive contouring. Vamos aqui ver então. Milling Strategy, Successive Contouring. E temos agora a nova opção de Volume Mill. Para quem não conhece o Volume Mill, este é um algoritmo de desbaste de alto rendimento, em que a ideia do algoritmo é termos um esforço constante na ferramenta, por forma a prolongar a sua vida útil e também otimizar o arranque da para na operação, ou seja, reduzindo também o tempo de maquinação. Podemos então ver aqui o algoritmo, como iria ficar a nossa operação. Passando para o próximo ponto, temos agora a suavização de cantos. Ou seja, também como podemos ver aqui na imagem, até agora, se tivéssemos, por exemplo, uma caixa em que o raio dos cantos fosse igual ou inferior ao raio da ferramenta que estivéssemos a utilizar, iríamos ter uma direção de direção brusca. Agora, podemos suavizar este movimento por forma a não obtermos vibrações nos cantos e assim não danificarmos tanto a peça como a nossa ferramenta. Esta nova opção está disponível também no end milling radial, peço desculpa, e no desbaste radial. E vamos ver onde é que está o novo comando. Temos então aqui um desbaste radial de quarto eixo. E se formos aos settings, na tab de estratégia,
cá em baixo temos o campo Last Path Rounding Value. Se colocarmos aqui um valor, por exemplo, de 3 mm e vamos calcular a nossa operação, vamos aguardar um pouco. E se virmos, temos então os movimentos de suavização aqui nos cantos à volta da nossa caixa. Na operação de end milling, em modo radial, esta opção está aqui no tab de High Speed Machining, também com o nome de Last Path Rounding Value. Passando para o próximo ponto, entramos agora na operação de Screw Milling. Só um último ponto em relação à suavização de cantos. Esta otimização foi adicionada também na versão 7.11, num dos últimos Service Packs. Portanto, se tiverem o Topsolid atualizado com os últimos Service Packs, têm também a opção de suavizar os cantos. Assim como aqui estas otimizações que foram feitas no Screw Milling também foram atualizadas também foram adicionadas no Topsolid 7.11. Então, esta novidade foi então a otimização das trajetórias. Aqui na imagem o que estamos a ver é aqui um fuso em que o diâmetro interior é uma face cónica, ou seja, não é uma face com raio constante. E neste caso, por vezes tínhamos movimentos irregulares, como podemos ver aqui. Se formos aqui ver então um exemplo, temos aqui esta operação que foi calculada com o Service Pack de 7.11 ainda anterior às alterações. E se reexecutarmos a operação, vamos poder ver que vamos ficar com uns movimentos muito mais lineares e que desta forma não iremos ficar com marcas na peça e também a velocidade de maquinação será muito melhor. Deixa eu aguardar um pouco. Estas operações de Screw Milling são um pouco demoradas a nível de cálculo. Pronto. E agora sim, se virmos, temos aqui um movimento circular perfeito. Ou seja, iríamos ficar com o acabamento perfeito aqui na nossa peça, assim como a máquina iria ter aqui um movimento linear muito melhor. Ou seja, esta novidade, não existe nenhuma opção para ativar ou desativar, foi mesmo uma alteração no algoritmo que houve, portanto, basta continuarem a utilizar a operação como até agora. A nível de entradas na operação de Screw Milling, até o momento tínhamos estas 5 entradas, ou seja, com o eixo Z, ou seja, com o eixo da ferramenta, normal às superfícies, ou seja, aqui é com o vetor que somos nós a definir qual a sua inclinação, aqui normal às superfícies, como a tangente, ou seja, fazendo um arco tangente à superfície, e a opção horizontal no eixo Y. Agora, temos também a opção de entrada em hélice. Se formos aqui ver o exemplo que temos aqui uma hélice que inicia aqui a meio da peça, ou seja, temos aqui material deste lado e deste,
e quando a ferramenta for fazer a entrada, não tem aqui nenhuma área livre onde possa entrar fora do material, ou seja, vai ter que incrementar sempre em cima do material. E para este exemplo, é uma boa solução aqui a nova forma de entrada. Então aqui no Plunge and Retract, vamos trocar de Along Tool Axis para Hélice. Aqui na Hélice podemos definir qual o raio do movimento helicoidal. Estamos aqui a utilizar uma ferramenta de diâmetro 24, podemos então colocar, por exemplo, um raio de 10 milímetros, em que aqui podemos também definir qual o ângulo ou qual o step em cada volta. Vamos deixar então com o ângulo de 3 graus e vamos calcular a nossa operação. Isto para zonas fechadas, então penso que seja uma boa otimização. Pois assim permite-nos que não hajam entradas bruscas na peça. Isto caso haja espaço para ela fazer o movimento helicoidal. Ele, ao calcular o movimento, caso detecte que existem colisões com a geometria, ele muda automaticamente a opção de entrada para Along Tool Axis em cada uma das passagens, ou seja, cada uma das passagens calcula individualmente e caso hajam colisões, então a opção é alterada para Along Tool Axis. Podemos ver então aqui o movimento de entrada suave e então depois a continuação da maquinação. Passando para o próximo ponto, temos o método alternativo de entrada. Ou seja, sempre que temos a opção de entrada horizontal em Y, é-nos possível agora escolhermos uma entrada alternativa. Ou seja, caso o top sólido não tenha espaço para fazer entrada com este tipo de movimento, caso detecte que haja alguma colisão, ele tenta fazer a entrada com o modo hélice e caso não consiga fazer a entrada com o modo hélice, então a última opção será a entrada em modo vertical. Mais uma vez, vamos fazer aqui um exemplo. Também no Plunge and Retract, podemos ver que temos aqui a entrada com o método horizontal em Y e aqui esta nova opção do lead-in alternativo. Se mudarmos para qualquer uma das opções, este não está disponível, apenas no horizontal em Y. Ou seja, temos aqui esta entrada com 50 milímetros e então a hélice, caso não tenha espaço para fazer a entrada em Y. Vamos calcular. Aqui na janela de eventos, permite-nos verificar quantas entradas é que foram conseguidas fazer em horizontal, em hélice ou no tool axis. Podemos ver aqui o resultado final. O Top Solid conseguiu fazer 5 entradas em modo horizontal, 15 entradas em hélice e 51 entradas em modo direto. Em relação às entradas e saídas em modo em hélice, pouco ficou para trás, existe também a possibilidade de nas saídas, no lead-out, termos o lead-out com movimento helicoidal. Se porventura for necessário em algum caso, temos também essa possibilidade. Agora aqui, mais um ponto do Screw Milling, que é a criação de curvas residuais. Esta opção está disponível no Screw Milling quando utilizamos a opção de Finishing. E o que é que iremos obter? Vamos ver aqui. Aqui neste exemplo, estamos a trabalhar com uma ferramenta esférica de diâmetro 24.
que é superior ao raio aqui da nossa peça, em que iremos ter material restante aqui tanto do lado esquerdo como do lado direito do nosso canal. Desta forma, iremos necessitar depois de fazer uma remaquinação para remover este material restante. Até agora, ou teríamos que fazer as curvas manualmente para limitarmos essa remaquinação, ou então utilizar outra operação de remaquinação, mas que por vezes podemos ter alguma dificuldade em definir qual a área exata que pretendemos maquinar. Agora então no Finishing, nos Settings temos a opção de Calculation of Residual, onde podemos dizer qual a ferramenta que vamos utilizar na próxima operação, ou seja, na operação para remover o material restante. Vamos utilizar depois uma esférica de 12. Vamos calcular a nossa operação. E vamos poder ver que iremos obter sketches a definir a área que necessitamos de remaquinar. Estes sketches irão ficar disponíveis depois na janela das entidades, nos sketches. Agora, podemos ver aqui as áreas que foram definidas. Ou seja, temos aqui o limite para a lateral esquerda do nosso canal e o limite para a nossa área esquerda, a direita. Como estava a dizer, aqui nas entidades, nos sketches, ficamos aqui com o sketch disponível, caso seja necessário fazer alterações sobre o mesmo. Cortes, extensões de curvas, etc. Então, agora com esta curva, podemos criar aqui uma cópia da operação. Vamos substituir a ferramenta, então, pela esférica de 12 mm. E vamos redefinir as curvas aqui do limite da nossa operação. Vamos trabalhar neste momento só aqui de um dos lados. Como estava a dizer há pouco, se estivéssemos a utilizar a operação de remaquinação, aqui neste caso já teríamos que criar curvas auxiliares para conseguirmos redefinir esta área. Assim, como temos já as curvas preparadas, basta utilizar as que forem necessárias. Vamos agora recalcular. E ficamos então com a maquinação apenas na área onde existe material em excesso. Seguindo para o próximo ponto, temos o evitar os levantamentos em movimentos de ligação. Ou seja, também na operação de screw milling, quando tínhamos este tipo de operações, quando ele chegava ao final de cada um dos percursos, tínhamos o levantamento, reposicionamento e voltava a incrementar e a fazer continuação da operação. Agora, temos a opção de definirmos qual a extensão máxima que permitimos que o top solid faça uma ligação direta. Como podemos ver aqui, ele está aqui a fazer uma ligação direta entre as passagens e a partir desta distância já está a fazer as ligações com levantamentos. Se formos evitar a operação, então no campo de Settings, nos Settings temos aqui em baixo qual a distância máxima para a ligação. Se alterar o valor, por exemplo, para 40 mm, vamos calcular. Podemos ver que todas estas ligações já são feitas em movimento linear, ou seja, vão ser feitas com avanço de corte, mas sem qualquer levantamento.
Assim, desta forma, evitamos os levantamentos desnecessários e depois os incrementos em cima do material onde poderia ficar marcada a peça. A nível de novidades da versão 7.12 para o módulo de quarto eixo, é o que temos disponível este ano. Penso que são boas novidades, principalmente a parte de incremento em modo helicoidal nas operações de quarto eixo, de desbaste, e todas as restantes também. Não sei se existem questões, caso não tenham ainda colocar as vossas questões, ainda vão ao tempo de as colocar. Podemos ver aqui. Ora, temos aqui uma questão. Portanto, se os movimentos de ligação no screw milling podem ser feitos sem levantamentos só no acabamento ou se também é possível no desbaste? Exatamente. Eu aqui no screw milling eu mostrei apenas a operação de acabamento, mas se formos ver uma operação de desbaste, ora, este também é acabamento. Temos aqui um desbaste. Vamos então a editar a nossa operação, as settings, e na distância máxima de ligação, se alterarmos aqui para 40 mm, teremos é de ter a operação a trabalhar em modo em zigue-zague. Esta aqui, se formos ver, ela está a trabalhar apenas num sentido, portanto aqui não fazia sentido estarmos a colocar a ligação direta, porque ela está a trabalhar sempre de uma ponta até a outra, faz o levantamento e volta para o início. Vamos então mudar para o método de zigue-zague, aqui com o displacement alternado. E agora sim, se recalcularmos, podemos ver que mesmo no desbaste conseguimos ter as ligações diretas, ou seja, também evitando os movimentos de entrada e de saída, onde poderíamos ter aqui algumas entradas um pouco bruscas, caso não houvesse espaço para fazer uma entrada em horizontal ou em modo de hélice, agora com a nova opção. Vamos ver se existem mais. O volume 1000, estão aqui a perguntar se está incluído no standard ou no top solid. Ou seja, o volume 1000 é um módulo que é um módulo à parte, ou seja, que está disponível apenas para quem tiver a licença desse módulo. Temos aqui mais uma questão: como conseguimos controlar a suavização do percurso sem ser junto à peça? Presumo que seja no end milling. Aqui nesta operação, nós vimos então a nova opção de suavização de cantos. Aqui neste caso a ferramenta é mais pequena, por isso é que já está ali suavizada. Mas aqui ao centro, se quisermos suavizar estes movimentos aqui ao meio da operação, podemos utilizar aqui no High Speed Machining aqui a opção dos alpha loops. Ou seja, sem o without loops temos os movimentos bruscos, ou seja, com mudança de direção direta, ou então podemos definir aqui um raio de suavização para estes movimentos. Aqui. Não sei se existem mais questões. Se a operação do screw milling usa várias cores no cálculo. Vamos ver aqui então. Se recalcularmos a operação, execute, e agora não tenho aqui.
podemos ver que ele está a utilizar ou seja, temos alguns picos em que consegue utilizar vários cores, mas na restante operação não o consegue. Ou seja, dependendo do tipo de cálculo que ele esteja a efetuar no momento, em alguns momentos consegue efetuar com as várias cores. Se tiverem mais questões, podem colocá-las ainda. Vamos só aguardar mais um pouco. Pronto, parece que não temos mais. Agora, basta-me agradecer, resta-me agradecer a vossa presença e estejam atentos aos próximos webinars das próximas novidades. Obrigado. Até à próxima.